Salve, galera! Estamos aqui hoje de novo com um tema... O tema de hoje, a gente vai falar a respeito da gente, né? Pra vocês conhecerem um pouco a gente, conhecer um pouco como nos a nossa conhecemos. história, como nos conhecemos, como estamos agora aqui, ó, senhor e senhora Summer. É isso. É isso. Com... Não, pode começar à vontade. Pra quem não sabe, em 2015 eu não era cristão e eu participava de uma célula. Quem não sabe o que é uma célula, é um grupo de estudo dentro de uma casa, onde que você é chamado para fazer parte ali, trocar uma ideia com a galera e conversar um pouco. É muito bom, você interage, enfim, é isso. E eu comecei a fazer parte dessa célula e no desenvolver dos tempos, eu aceitei Jesus na célula. Eu fui chamado para ir em um retiro, que se chama Encontro com Deus. Depois permaneci mais um pouco junto com a galera, e aí já estava me envolvendo com as coisas da igreja. E o segundo retiro que eu fui foi um retiro chamado Over God. Estou tão feliz que estou com a galera. Aproveite a festa! Foi o retiro onde que a gente se conheceu. Onde eu fui convidada. Uma amiga dele, lá da igreja dele, me convidou, sabia que eu dançava, que eu dava aula de dança, me convidou pra dar uma aula de hip hop lá nesse retiro, que era um retiro espiritual, eram de jovens, mas ia ter um momento ali diferente pra poder descontrair. Então ela me convidou, eu levei uma amiga minha, a Adriane, pra eu poder não ficar sozinha, até porque tinha muito tempo que eu não ia nessa igreja. Minha avó era dessa igreja há muito tempo, ela tinha uma casa de praia lá em Rio das Ostras, que era onde se localizava a igreja dele, onde ele morava. E eu fui, né, eu aceitei o convite, levei uma amiga minha e foi, assim, muito legal. Aí eu conheci esse preto aí. Assim, vale a pena lembrar que nós dois moramos no Rio de Janeiro. Sim. Porém, eu moro em Rio das Ostras, morava em Rio das Ostras, e ela morava no Rio capital. Então, assim, são 4 horas de distância de uma casa para outra, assim, mais ou menos. Então, outra coisa que vale a pena lembrar é que quando nós fomos para esse retiro, os dois estavam totalmente voltados para o retiro. Sei. Eu era novo convertido, então assim, o coração tava queimando. Eu sempre fui ali pelo princípio. Nasci no berço e ela cristão. nasceu no berço cristão. Então assim, ela foi chamada para dar aula. E quando eu fui para esse retiro, semanas antes, eu tava indo com o pessoal, que eu sempre andei com o pessoal mais velho da igreja, e eles estavam indo pro monte orar, eu tava indo junto, eu tava já intercedendo pelo retiro. Mesmo eu indo participar do retiro, eu já estava intercedendo pelo retiro junto com o pessoal. Então, assim, eu fui extremamente focado pro retiro. Então, nesse retiro, nenhum dos dois estavam com o propósito de encontrar ninguém. Até mesmo, cara, eu não queria isso pra mim, porque eu já tinha vindo do mundo e, pô, eu não queria trazer esse pensamento ali pra dentro. E eu estava como, tipo, uma equipe, porque eu fazia parte ali do planejamento, do esquema do retiro. Então, eu fui, tipo assim, não, vou lá e tal, vou estar em oração, Sim. vou estar como... A gente continuou assim, em oração. Só que quando eu olhei, entendeu? Quando ele bateu o olho aqui nessa charmosa aqui, maravilhosa. Então, como é que aconteceu? Nós estávamos dentro de uma sala no momento da primeira... No primeiro dia. No primeiro dia, reunião. na primeira reunião ali. Foi a primeira ministração da noite e eu estava sentado totalmente lá na frente, na primeira fileira, e ela tinha chego, só que ela ainda não tinha entrado ali, ela tinha acabado de chegar de viagem, e aí ela entrou pela parte de trás. Na verdade, pela parte do lado, né? Do lado, lateral. Entrou pela parte do lado lateral e fui lá pra trás, porque eu não conhecia ninguém. E se posicionou lá atrás, e ela é amiga dela. Eu e a Anne. Só que aí, conforme tinha muita panelinha, muita gente que conhecia outro e tudo mais, o que a pessoa que estava ministrando falou? Ó, levantem aí, levantem aí e apertem a mão de pessoas que vocês não conhecem para vocês fazerem amizade, quebrar essas panelinhas. Cara, quando eu levantei e fui virar... Eu vi essa nega lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, vou ter que brotar lá atrás. Aí, pô, eu, né, falando assim, na mesma hora já começou aquela confusão dentro do coração, porque eu falei, caraca, não vou trazer isso pra cá, né, cara, tudo mais. Aí, beleza, fui caminhando, até que eu cheguei lá atrás, apertei a mão dela, apertei a mão da Anne, que é amiga dela, coisa e tal, e fiquei lá, depois voltei pra frente. E isso se desenrolou. Dali em diante, cara, eu já não consegui ficar totalmente 100% focado nas ministrações.
enquanto parte dela ainda estava tranquila, porque ela não tinha levado nada pro coração ainda, né? Mas depois que acabou a primeira administração, tiveram as festas. Então, como é que rolava ali o desenvolvimento do retiro? Todo dia ia ter as ministrações e nos tempos vagos tinham tempos para você poder ter uma horário de lazer, e de noite, depois da última administração, sempre rolava uma festa. Entendeu? Então, no primeiro dia que a gente chegou, teve a administração, cada um foi pro seu quarto e teve a primeira festa, e foi aonde que a gente se encontrou ali de noite. Ninguém ficou com ninguém, ninguém deu em cima de ninguém o retiro inteiro, mas o tempo todo houve troca de olhares, houve confirmações. Era claro que a gente estava interessado um no outro, mas a gente em nenhum momento falou isso, em nenhum momento, a gente só se olhava. Então, foi o primeiro contato que eu vi ela dançando ali, ela também me viu dançando. Porque teve aquela brincadeira de, tipo assim, meninas contra meninos, aí juntou a galera, eu já conheci algumas meninas também, porque eu já ia nessa igreja antes dele se converter, né, quando eu ia lá visitar a casa da minha avó. E aí ficou aquela coisa, menino, menina, a gente ficou zoando, brincando, e ele querendo se mostrar, que eu sei, ficou fazendo lá as dancinhas lá que ele faz aqui, cara, e tal, só pra poder mostrar, tipo, eu sei dançar, tá, meu amor? Na verdade, era a oportunidade que eu tinha de aparecer, então como macho alfa, né, eu já cheguei chegando. E aí foi onde que a gente teve o primeiro contato ali, e eu pude perceber que ela dançava também, então isso me chamou a atenção. Até que ela foi chegou o dia da aula dela, eu fiz a aula dela, onde que a gente começou a conversar ali, criar uma intimidade. Intimidade assim que eu digo assim, de conversar, porque até então a gente não estava conversando. Começamos a conversar, começamos a fazer uma suposta amizade. E aí tinha um amigo meu também chamado Felipe, e ela fez um convite pra gente poder ir num congresso, que ia ter na igreja dela. Tinha sempre todo ano. O congresso anual da igreja dela. Isso. Então tá bom, acabou esse retiro, eu voltei pra minha casa, ela voltou pra dela. Ficou aquele clima muito ruim no meu coração, porque tipo assim, tinha rolado uma parada muito boa. Quando eu cheguei em casa, quem tinha me adicionado no Facebook? Joe. E aí começou a troca de conversa, pai. E ele se sentiu só porque eu fui a primeira a... Sabe como é que é? Então a gente começou a perceber que, assim, ali mesmo a gente começou a mostrar um pro outro que tava gostando realmente um do outro. E foram pelo menos, acho que um mês ou um mês e meio, assim, de troca de conversa todos os dias. A gente chegava e ficava conversando com o outro, conversava muito sobre Deus, muito mesmo sobre propósitos, muito sobre essas coisas. E a gente foi criando essa afinidade um com o outro. Sim. Até que um tempo, até o congresso, a gente meio que foi morrendo, assim, um pouco, as conversas, foi ficando mais fraco, até chegar o dia desse congresso, quando eu e meu amigo entramos num concílio de que a gente iria pro Rio. E eu falei, então tá bom, vamos que vamos. Falei com o meu pastor, que hoje é apóstolo. Falei, pastor Robson, você autoriza vir? Tem 2 amigos meus que estão lá de Barra de São João. E eu queria saber se eles poderiam ficar aqui, numa salinha, para eles poderem pelo menos participar do congresso e ter um lugar para ficar. E aí, eles já vieram aqui com tudo acertado, tudo direitinho, eles conseguiram dormir na salinha. Né, amor? Sim. E aí, essa chegada no Rio, eu fui com um propósito, assim, cara, com aquele mesmo propósito de troca de olhar, com aquele mesmo propósito de, tipo, me achegar mais pra perto, de até mais, estreitar mais o relacionamento. Ele veio já na intenção já, né? Enquanto passo, ela tava, assim, muito reservada. Eu tava bem, assim, preocupada, porque, assim, eu penso assim, se você está dando corda... É porque eu tinha muito medo de me chatear, de me machucar e de machucar outra pessoa. Então, assim, no início, lá no Overgod, 2015, eu fiquei muito, tipo assim, caraca, aquela vibe e tal, não sei o que. Mas depois eu, tipo, sabe quando tu cai, assim, a consciência, tu fala assim, cara, mas se não for? Cara, ele mora longe. Pô, cara... começar um relacionamento e não prosseguir, e aí se machucar e tá gostando da pessoa e não conseguir ter um relacionamento legal. Enfim, surgiam muitas coisas na minha cabeça e eu fiquei preocupada. Eu não queria que ninguém achasse nada, a minha intenção de levar eles lá. Eu não queria que ninguém ficasse achando que eu tava gostando de alguém, sem realmente eu estar com aquilo fixo e real assim na minha mente. Eu não queria explanar. Entendeu? Antes de eu entender realmente em mim os meus sentimentos, aquilo que eu estava achando disso tudo. E pra mim isso foi muito ruim, porque assim, como a gente estava
distante um do outro, o que pra mim, na minha mente, ia manter o nosso relacionamento vivo, a chama, era ela continuar me tratando como ela me tratou no começo. Enquanto o passo ela foi e ocultou, ela travou e ocultou isso. Então, quando eu saí do Rio, depois que o congresso acabou, aquele final de semana acabou, e eu voltei pra minha cidade, eu já voltei desanimado. Falei, cara, não é pra mim, ela meio que cagou, sacou? Então, beleza. Aí eu passei 2015, o restante de 2015, o 2016 inteiro, assim, mantendo uma conversa com ela muito fria. A gente se falava, ela me respondia quando queria, e isso foi muito ruim pra mim, cara. Foi uma fase, assim, muito complicada, porque, tipo assim, eu tinha acabado de me converter, tinha entendido as coisas acerca de Jesus, os primeiros passos que eu deveria tomar, entendi o que eu deveria fazer para viver uma nova vida em Cristo. Então, assim, eu tinha a consciência de que ela era a mulher perfeita em Deus para mim. Só que, assim, ao mesmo passo, eu ficava incomodado por ela agir da forma que ela estava agindo. Então, tipo assim, eu também não queria pagar meio que o preço ali de aguardar aquela coisa toda. Eu queria algo pra agora. Mas assim, a gente depois, de um tempo, a gente entendeu que esse tempo que a gente ficou meio que em branco, sem se falar direito, cada um ficou pro seu canto, foi um tempo, assim, realmente que foi bom pra gente, porque ele teve a oportunidade de focar mais, de se fortalecer mais, e de entender mais, de se aprofundar mais na palavra. E aí depois, quando a gente voltou a se falar de novo, ele já voltou com uma mente totalmente diferente, eu também já voltei com uma mente totalmente diferente, e eu acredito que foi um tempo realmente que Deus reservou. Que não era a hora ainda. Sim. Então, nesse tempo eu cresci espiritualmente, e aí, quando foi chegando o término de 2016, eu me envolvi com uma garota da minha cidade, e tivemos um flerte aí, acho que de uns 2 meses, se eu não me engano. Nós passamos por grandes problemas ali. Enfim, e foi meio conturbado esse relacionamento. Eu sabia que eu estava vivendo uma vida de pecado. Ela também, nós dois. Eu não cheguei a me afastar por causa dos meus líderes, mas eu estava indo para a igreja em pecado, sabendo que eu estava em pecado. E quando passo, essa garota, ela estava afastada. Então foi uma fase muito ruim pra gente, entendeu? E foi nesse processo que a gente voltou a conversar da mesma forma que a gente estava conversando no início. E assim, a minha pastora e a avó dela, cara, foram pessoas que tiveram como uma peça-chave na nossa vida, assim, que trouxeram a gente pro eixo, sem falar dos meus líderes também, que, poxa, cara, me ajudou e me incentivou desde o começo. O Diego, que é o líder dele, me mandava mensagem no WhatsApp, tipo, e vocês dois? Não sei o que, eu ficava, ai, já vem ele falando de novo de Estevão. Não quero focar em Estevão porque eu não sei, não tenho certeza ainda do que eu sinto, do que eu acho em relação a isso. Então eu não quero dar esperança, enfim. E era o tempo todo ele me lembrando do Estevão, ele me lembrando do Estevão. E aí quando o Estevão me mandava mensagem... ele me lembrando dela. Exatamente, ele me mandava um ano e pouco, e eu ainda pensava nele, falava dele para os meus primos. Minha prima até me zoou, a Débora, ficou falando que eu ficava falando dele, que ele dança, que ele sei o que. Sabe como é que é? E eu ficava falando dele. E, enfim, eu realmente tinha um sentimento por ele, mas eu tinha medo de prosseguir e não ser aquilo que realmente fosse a vontade de Deus. E quando a gente voltou, cara, eu fui meio que intimado aí no Rio de Janeiro pra poder pedir ela em namoro, conhecer os pais dela. Enfim, pra que vocês saibam, a gente nunca tinha se beijado, nunca tinha ficado um com o outro, nunca nada. Eu fui pedir ela em namoro. E a gente nunca tinha ficado, nunca tinha se beijado, enfim, só gostava mesmo. Fora que a gente já tava a gente tinha certeza agora do nosso sentimento. A gente já tava 1 ano e pouco sem se falar direito, e quando a gente voltou a conversar, a gente tinha certeza. Sim, a gente tinha certeza porque a gente começou a orar em relação a isso e pedir confirmação a Deus em relação a isso. Então tudo que eu tinha uma listinha no meu celular com todas as coisas de confirmações que eu orava a Deus, Deus me falava através da palavra, Deus falava através de uma pessoa. Teve uma pastora Rosemary, era lá da igreja, né? Explicar o contexto, né? A gente tava numa rodinha no casamento do Juninho e da Liliane. E aí, nessa rodinha, tava tia Luciana, tia Rosemary, eu, minha mãe, meu pai, enfim. E aí, tia Luciana tá falando, não, porque Suelen vai ficar com o Matheus. Que Suelen vai ficar com o Matheus, que era o filho dela e tal. Ficava zoando, brincando. E aí, do nada, a tia Rosemary falou assim, não, eu sinto que o namorado da Suelen tá longe, ele vem de longe. Só que isso foi uma confirmação pra mim e pra minha mãe, porque eu já tinha contado pra minha mãe a respeito do Estevão, e a gente estava orando, só eu e minha mãe, nem meu pai sabia disso. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei tipo,
como assim? Tipo, vem de longe, é de longe. E ela já confirmou coisas na minha vida de que o meu ministério não era um ministério fixo, mas que Deus iria me levar para outros lugares. Então, assim, isso também é tema para outros vídeos, mas assim, que completa realmente coisas que Deus falava comigo, Deus falava com ele a respeito de propósitos e ministérios também, que eram confirmados através da minha vida e da vida dele. Então, a gente já entrou no relacionamento firmes e focados e entendendo que realmente era aquilo. Sim. Então, também quando a gente voltou muito mais focado, muito mais sim, sério. Sim. Então, quando eu viajei pro Rio para pedir os pais dela em namoro, foi debaixo desse entendimento de que a gente nunca tinha ficado um com o outro, só gostava. 1 ano e pouco, sem se falar direito mesmo. E depois passamos um mesinho ali só trocando uma ideia. 2000 anos depois. E eu confirmei que iria lá e ela aceitou a proposta. Eu nunca pedi ela em namoro. Nunca? Nunca pedi ela em namoro. Tipo assim, fui pedir pros pais, cara. Pedi pros pais, me falando, move, o Suede, você quer namorar porque não? era tanta certeza que a gente tinha um no outro, pelo outro, e a gente já se tratava como namorados nessa volta. Enfim, fui lá no Rio, pedi os pais dela em namoro, os pais conversamos assim bastante tempo. Muito tempo, 3 meu horas pai. E pouco com o pai dela. 3 horas e 45 minutos. Mas foi, cara, foi tipo assim, foi bênção, os pais dela liberaram. Assim, isso foi é no algo muito shopping, importante também. primeira Tipo vez que assim, eu saí. ter apoio dos pais, cara, isso é algo muito, muito, muito importante. Muda toda a trajetória, ter a bênção, tá debaixo de bênção ali. Benção. Eles aceitaram e a gente foi pro shopping, cara, a gente passou Foi um dia todo tão especial. sem se beijar, a gente só se beijou no final, só beijou na volta. Aí tava tão empolgado, cara, eu fui focado assim, tipo, em fazer a parada acontecer e aconteceu. Graças a Deus, Deus nos abençoou, a gente conseguiu ficar junto, foi o cumprimento de várias Cara, palavras de várias pessoas pra nossa vida. Enfim, namorados. Eu ia lá uma vez por mês, 1 ou 2 vezes por mês lá, toda vez que eu podia. Então dentro de 1 ano a gente se viu pouquíssimas vezes. Se você contar que eu fui uma vez no mês, e 1 ano tem 12 meses, então bota aí, eu fui 12, mas teve mês que eu consegui 2 vezes. Então, cara, em 1 ano a gente conseguiu se ver aí 18, 20, 22 vezes no máximo, cara, dentro de 1 ano, olha que loucura. E tipo assim, a gente manteve aí um relacionamento à distância, cara, de baixa duração, que não foi pesado pra gente, porque a gente já tinha aprendido desde o começo a lidar com isso, sempre foi assim, a gente sempre se manteve distante um do outro. Aí chegou o tempo de eu pedir, quando a gente ia completar 1 ano de namoro, eu pedi ela em casamento nessa data. Foi também outra parada, também foi outra parada que eu regacei, e aí dali já foi uma nova fase onde que a gente já estava focado para o nosso casamento. E com 1 ano de namoro, foi quando eu pedi ela em casamento, e a gente passou mais 1 ano e 7 meses de noivado. Então foi um tempo onde que a gente começou a trabalhar bastante para poder chegar ao cumprimento desse sonho. Muitas coisas aconteceram que a gente não pode comentar aqui, senão vai ficar mais extenso do que já está. Mas enfim, chegamos ao nosso casamento, chegamos ao dia do nosso sonho, cara. Deus, ele abriu as portas, ele foi nos dando, a gente foi andando e as coisas foram acontecendo, né? Cara, assim, a gente tem tanta coisa pra falar acerca de tudo que aconteceu dentro desse tempo, porque assim, foi muito esplêndido como Deus fez na nossa vida desde antes, assim, tipo, desde antes de a gente se conhecer, até a gente se conhecer, tudo. Até a gente casar, até a gente chegar ali no altar e casar, cara, foi mágico. Assim, que fique muito claro pra vocês que, cara, foi e tem sido 100% a mão de Deus na nossa vida até hoje. A gente tem visto em cada coisa que acontece com a gente. Hoje a gente ainda colhe frutos de tudo que a gente passou lá atrás. Sim. E a gente tem plantado mais sementes para poder colher algo que tá por vir. Então, cara, pra você que ficou aí até agora, pra você que acompanhou até agora, até o final. Eu quero deixar algo pra você, específico pra você. Talvez você seja uma garota, ou talvez você seja um menino, talvez você já seja adolescente, ou você esteja ali na faixa etária ali de 11, 12, ou você possa estar na faixa etária de 20, 19, 16, eu não sei. Cara, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Acredite também nas pessoas de Deus. Homens e mulheres de Deus, porque Deus usa pessoas, cara. A gente tem que entender que Deus, ele é um espírito, mas ele usa homens.
Nós somos a casa de Deus, então Deus usa homens e mulheres. Então dê ouvido a homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus. Cara, houve pessoas que foram fundamentais para que isso pudesse acontecer na nossa vida. Pessoas de fora e pessoas da nossa família. Pai e mãe dela, cara, avós, tios e tias, pessoas das nossas famílias foram, cara, primordial para que hoje isso pudesse acontecer. Então, assim, também houve muito mais da parte dela do que da minha, assim, um ouvido, um coração ensinável para poder lidar com todo esse tempo que a gente teve até aqui, para passar até aqui. Então, assim, dê ouvido a pessoas de Deus, cara. Se a pessoa falar que não tá no tempo, se a pessoa te mostrar que não é a hora, cara, entenda uma coisa, o coração do homem, ele é enganoso. Então, assim, não tenta meter uma de que você sabe melhor do que a pessoa mais velha, entendeu? A pessoa tem experiência naquilo e, cara, ter a bênção do pai e da mãe sobre um relacionamento, sobre a família, estar em conformidade, todo mundo, toda a família, cara, isso é muito bom, porque se for de Deus, um relacionamento para sua vida, não só flui, mas uma coisa que Deus faz, ele testifica no coração de todo mundo. O que aconteceu com ela, testificou no coração da mãe dela, testificou no meu, testificou no coração dos meus líderes, testificou no coração do pai dela, testificou aos olhos de todo mundo. Então nós tínhamos uma nuvem de testemunha, porque a palavra de Deus fala isso, nós tínhamos uma nuvem de testemunha ali, que olhavam para nós e confirmavam que exatamente eram isso, que era de Deus e que eles se sentiam motivados a olhar para nós. Então foi isso que deu o gás pra gente. Então, cara, se você quer se envolver num relacionamento, comece a pensar nisso. Comece a pensar se essa pessoa é de Deus, se essa pessoa ela gera um testemunho juntamente contigo, para que as outras pessoas que estão por fora, elas confirmem. Porque quando uma pessoa ela é chamada ministerialmente, se ela é um apóstolo, se ela é um mestre, se ela é um profeta, se ela é um pastor, um evangelista, se ela está dentro desses 5 ministérios, como é que essa pessoa ela é reconhecida por esse ofício? Ela começa a exercer aquilo que ela já nasceu para ser, e as pessoas que estão em volta começam a olhar, ver e confirmar realmente que ela é ou um evangelista, que ela ou é um pastor. Porque são pessoas que estão próximas. Podem ver que ela tem aquele chamado para aquilo. Então, assim, as pessoas que estavam à volta confirmavam juntamente com nós que exatamente era isso. Então, assim, fica essa dica, cara. Outra coisa também muito importante é você estar inteiro em Deus. Porque eu estava inteira em Deus. Lembra que eu falei da parte em que houve um silêncio, que a gente parou de se comunicar como a gente se comunicava antes, e foi um tempo em que o Estevão amadureceu espiritualmente, que eu amadureci espiritualmente. Então, quando você tem um relacionamento com Deus e você é completo nele, você entende quem você é e o seu propósito, é muito mais fácil depois. Primeiro, você não fica desesperado. E segundo, quando você procura alguém, você vai procurar alguém que esteja conforme os padrões que Deus determinou para tua vida. Exato. Entende? Então, assim... conformidade com a palavra, né? Com a palavra de Deus, Sim. com aquilo com o chamado que Deus te deu. Então, é muito importante você também ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade, você ser completo com Ele primeiro, antes de você ter um relacionamento, antes de você escolher alguém. Porque assim, que fique muito claro que já apareceu pra mim mulheres muito bonitas e pra ela já apareceu muitos homens bonitos. Só que assim, não eram pessoas que se enquadravam dentro daquilo que a palavra estava falando. Às vezes a pessoa até mesmo estava afastada ou estava caminhando, porque houveram pessoas na nossa vida que estavam envolvidas na nossa vida ministerial. Pessoas da igreja dela e pessoas da minha igreja. Então que estavam envolvidas, que a gente conheceu, só que não se enquadrava dentro daquilo, do chamado que eu tenho e do chamado que ela tem. Então, o meu chamado não batia com o da pessoa, a pessoa não tinha nada a ver comigo, mas era uma pessoa da igreja. Então, só porque é uma pessoa da igreja, é uma pessoa legal, uma pessoa bonita, isso não significa que essa pessoa é pra mim, ou foi pra ela, ou é pra você, enfim, é assim. Então, cara, fique com isso, essa é a parte prática da coisa, que a gente está tentando passar alguma forma de você poder aplicar tudo isso que a gente teve na nossa vida. E é isso. Valeu, galera. Desculpa pelo vídeo extenso, mas esse primeiro vídeo ele deveria ser dessa forma. Não tem como ser menos do que isso, porque a gente tinha que dar o nosso melhor para explicar aí... O detalhe do detalhe. Detalhes. Enfim, tamo junto. Fica ligado no canal. Já vai sair mais coisa, que agora... O negócio tá esquentando, O motor tá esquentando e a gente vai começar a soltar. Por favor, mais uma vez, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão,
pode colocar aqui, que a gente vai tentar ver aí, conforme a gente for fazendo os vídeos, encaixando a sua ideia na nossa. E assim, flui. Aí, Tamo junto. Tipo o Lucas Martini. Um beijo. Falou. É legal ele ver o vídeo e ele fala, tá me imitando.